Tenho miomas e quero engravidar. Existe alguma relação entre essas duas situações? Sim. Se você é portadora de mioma, você tem que ficar nesse vídeo para entender o impacto do mioma na fertilidade. Meu nome é Raquel Magalhães, eu sou médica ginecologista especializada no tratamento de endometriose e de miomas. E hoje eu vou explicar para você qual que é a relação dos miomas com a gestação, o que pode acontecer com o mioma durante a gestação e em quais situações a gente vai precisar olhar com muito carinho para o mioma, porque ele pode impactar negativamente na sua fertilidade natural. Vamos lá! Primeira situação, se você tem um mioma e já está grávida, Inês é morta, não tem o que fazer. A gente não vai abordar esse mioma e nem fazer nenhum tipo de tratamento específico para o mioma durante a gestação. E muito menos na hora do parto. Algumas mulheres acham que no momento do parto a gente pode tirar o mioma se esse parto for uma cesárea. E isso não está indicado, porque os miomas têm uma tendência a crescer na gestação junto com o útero. E esse útero está mais vascularizado, esse mioma está mais estimulado. E naquele momento, se a gente abordar o mioma, eu tenho um risco muito grande dessa mulher perder o útero. Então, não. Se você engravidou e tem mioma, vamos olhar para os seus miomas depois que o seu nenê tiver nascido e tiver bem, e 6 meses, 1 ano depois do parto a gente pensa sobre isso, ok? Mas agora vamos para outra situação. Eu sou portadora de miomas, eu descobri um mioma e eu quero engravidar nesse momento ou no futuro. O que você precisa saber? Primeiro, quando a gente fala de mioma, eles são muito diferentes. Eu posso ter um mioma de 5 milímetros até um mioma de 9 quilos. Então, a gente precisa saber duas características fundamentais sobre os miomas. Onde que eles estão e o tamanho que eles têm. Você pode ter um mioma muito pequenininho e ele não te gerar nada, porque ele está do lado de fora ou no meio da parede uterina. Mas esse mesmo mioma pequenininho pode trazer infertilidade e sangramento uterino anormal, caso ele esteja voltado para dentro da cavidade uterina. Por isso, se você teve o diagnóstico de mioma, você precisa procurar um médico especializado que vai entender o seu caso. Por quê? Se esse mioma tem alguma relação com a cavidade uterina, seja ele grande ou pequeno, múltiplo ou único, a gente vai precisar abordar sem dúvida nenhuma. Porque eu preciso ter um endométrio saudável para receber uma futura gestação. Esse é um ponto muito importante da gente frisar. Na maioria das vezes, os miomas dentro da cavidade uterina são abordados por histeroscopia. A gente coloca uma câmerazinha por dentro do colo do útero, chega dentro do útero e faz um fatiamento desse mioma. Não tem corte, a dor no pós-operatório é muito tranquila e com 2, 3 dias você já consegue voltar para suas atividades rotineiras. Na maioria das vezes, no mês seguinte você já vai estar liberada para tentar engravidar espontaneamente. Alguns outros casos são mais particulares. Se os miomas são grandes, eles têm aí mais do que 3, 4 centímetros, se são múltiplos, se estão gerando um sangramento uterino aumentado ou se eles estão comprimindo alguma estrutura vizinha, porque a pelve é um arcabouço ósseo. Eu tenho uma estrutura limitada por uma estrutura rígida, que é o osso da bacia. Se eu tenho um mioma, que é algo que não deveria estar ali, ocupando um espaço dentro de um local fechado, ele vai acabar ocupando o lugar de um outro órgão que deveria estar ali, como por exemplo a bexiga ou o intestino. Então, situações que eu tenho sintoma compressivo por conta do mioma ou algum sintoma definitivamente relacionado ao mioma, como sangramento, infertilidade, dor na relação, enfim, sim, a gente tem que abordar esse mioma. As formas de abordagem são 3. Ou a gente faz uma cirurgia aberta, então abre o abdômen por um corte de cesárea, por exemplo, e retira os miomas, ou por via minimamente invasiva, que pode ser tanto cirurgia robótica quanto cirurgia laparoscópica. A forma de abordar esse mioma via abdominal vai depender
da habilidade técnica do cirurgião, da disponibilidade da técnica na sua cidade e também do seu quadro clínico. Às vezes é mais saudável para você fazer uma cirurgia aberta do que fazer, por exemplo, uma cirurgia super moderna como uma cirurgia robótica com um médico menos experiente e o seu caso é muito mais complexo. Entendido se precisa ou não precisa operar, o que pode acontecer com o seu mioma durante a gestação? Esse mioma, ele tem uma tendência de crescer. Mas, doutora, cresce quanto? Ninguém sabe. Ele pode crescer muito a ponto de competir espaço com o neném e ele pode crescer pouco. Em linhas gerais, a gente não recomenda uma mulher engravidar caso ela seja portadora de um mioma de mais de 4 centímetros. A gente prefere que essa mulher retire os miomas e depois esteja liberada para engravidar, porque a gente não tem informação na literatura suficiente para nos sinalizar quais serão os miomas com mais chance de crescimento. E é muito dramático a gente acompanhar uma mulher que vai ter muito desconforto, porque o mioma pode assumir proporções muito grandes, às vezes até maior do que o bebê, e esse bebezinho pode nascer com alguma compressão de um membro ou até mesmo da cabecinha por conta dessa ação expansiva do mioma. E isso não faz o menor sentido se você já tinha esse diagnóstico antes. Por isso, fique muito atenta caso você tenha miomas mais do que 4 centímetros. Bom, e se eu fizer a cirurgia do mioma, quando que eu posso voltar a tentar engravidar? Depende do tipo de abordagem. Em geral, a gente pede um período de cicatrização do útero de 3 a 6 meses. Muito difícil precisar ser mais do que isso. E a depender de como foi realizada a cirurgia, em linhas gerais a gente pede para tomar muito cuidado com parto normal, porque durante o parto normal, os pontos onde o útero foi suturado podem assumir uma situação de fragilidade e a gente acabar tendo uma rotura uterina. Uma complicação muito grave, tanto para a mãe quanto para o bebê. Por isso é importante, depois da cirurgia, você entender e comunicar ao seu obstetra qual foi a orientação do seu cirurgião. Ótimo, entendido tudo isso, fica uma lacuna que sempre me perguntam. Tá, doutora, mas e as outras opções de tratamento para os miomas? A embolização, a radiofrequência, o uso do Zoladex, que é aquela medicação que faz, entre aspas, secar os miomas, ou até mesmo o Raifu, que é uma técnica muito específica e pouco utilizada no Brasil. Vamos lá! Essas técnicas são alternativas. Elas não são o padrão ouro de tratamento para o mioma. O que significa isso? Que não é a escolha principal, não é a nossa primeira escolha. E essas técnicas alternativas, elas trazem consigo algumas complicações que muitas vezes a gente não consegue manejar. E elas podem impactar negativamente na fertilidade natural das mulheres. E a gente não consegue prever isso, porque eu não tenho um estudo específico para dizer qual é o impacto da embolização no endométrio. E a gente tem que tomar muito cuidado com o endométrio, que é a parte de dentro do útero. Porque se eu lesar definitivamente o endométrio, a medicina de hoje ainda não consegue regenerar esse endométrio e contornar esse dano para que você consiga engravidar, seja por via natural ou por tratamento de reprodução assistida. Então, eu falei muita coisa nesse vídeo, mas o que eu quero que você saiba. Se você é portadora de mioma, faça uma boa ressonância com o mapeamento desses miomas para entender quantos são, o tamanho deles e onde eles estão localizados. Depois disso, procure um médico especializado e entenda se você precisa de uma abordagem específica para o seu caso. E caso seja indicado tratamento cirúrgico, qual vai ser a melhor via de abordagem no seu caso. Terceiro, as técnicas de tratamento alternativas, elas são alternativas. Não são a melhor opção de tratamento e devem ser individualizadas. Lembrando que, para mulheres que desejam gestar, essas definitivamente não são as melhores opções.
último ponto e o mais importante: não significa que ter miomas é uma sentença de infertilidade. Se você é portadora de miomas, você pode sim engravidar espontaneamente ou com auxílio de uma reprodução assistida. O que você precisa é que algum médico olhe com carinho e respeito as suas queixas, a sua situação e proponha para você o melhor tratamento possível no seu caso. Se você gostou desse vídeo, me manda aqui sua dúvida ou alguma sugestão de um conteúdo novo. Quem sabe na próxima semana o meu vídeo não é sobre aquilo que você queria saber. Um beijo e até a próxima!